Muito bem-vindo à nossa disciplina de Relações Humanas no Trabalho. O objetivo desse vídeo aqui é explicar um pouquinho para quem perdeu a aula inaugural, a nossa aula de ambientalização a respeito da disciplina e sobre a plataforma do AVA. E hoje eu vou falar com vocês de forma bem rapidinha, até para o vídeo não ficar muito extenso, nós vamos falar um pouquinho de como que funciona a disciplina e principalmente que o AVA, que é o portal onde você vai acessar essa disciplina junto comigo, tá? Então, meu nome é Ivone, eu sou professora de algumas disciplinas em logística e outras turmas também, né? E ministro, além dessa disciplina de relações de organização do trabalho, outras disciplinas ao longo do curso de logística. Então, dentre elas, algumas são presenciais e outras são no formato EAD, que é o que nós vamos trabalhar aqui, ok? Olha, eu vou compartilhar com vocês agora a minha tela. E aí eu vou explicar para vocês inicialmente como vai funcionar a disciplina através do plano de ensino. O plano de estudo ou plano de ensino normalmente é a Bíblia que todo aluno precisa ter ao longo aí dessa disciplina, tá? Então, vou deixar aqui do lado, né? E vou disponibilizar aqui para vocês o nosso plano de ensino. Cadê aqui? Aqui. Eu deixei ele de forma mais ampla para que vocês consigam visualizar melhor, apesar de estar na tela, ele vai ficar um pouco reduzido, mas nós temos esse documento aqui salvo aqui no, na plataforma em PDF, então a qualquer momento que você sentir interesse, você pode ir lá e acessar, ok? Bom, então para começar, nós vamos falar a respeito da disciplina de organização do trabalho. O que que é essa disciplina de organização do trabalho? Assim como várias disciplinas que são base estrutural do curso de logística, essa disciplina ela tem uma função muito importante. Por quê? Porque, na verdade, é uma leitura, ela é um resumo das teorias, da teoria geral da administração, que é a TGA. Então, a teoria geral da administração, ela tem por objetivo estudar basicamente ali as funções do administrador, quais são exatamente os conceitos de organização, planejamento estratégico, questões ligadas à gestão, né? Então, missão, visão, valores, quais são as funções ali da organização, vamos trabalhar também ali, entender o que que é um fluxograma, uma estrutura organizacional, um organograma, então, o objetivo dessa disciplina é tratar exatamente essas questões. Então, inicialmente aqui no seu plano de estudo, você vai ver aqui os objetivos gerais da disciplina, a modalidade em que ela vai ser realizada, se vai ser presencial, se vai ser online, a carga horária, o período em que vai ser realizada essa disciplina. Então, toda disciplina que você tiver durante o seu curso, ela tem um plano de estudo. Então, esse plano de estudo, por exemplo, ele pode ser, no meu caso aqui nessa disciplina, nesse formato, mas ele pode ser também em outro formato, que é o presencial, ok? Logo abaixo, nós temos aqui o objetivo geral da disciplina, unidade de competência, nós temos aqui também os conhecimentos dos quais nós planejamos aí dentro da disciplina para que você saia dessa disciplina com esses conhecimentos. Então, tudo aquilo que nós colocamos aqui de objetivos para que você estude aqui ao longo desses conteúdos, você sai daqui dessa disciplina pelo menos tendo uma breve noção do que seriam basicamente aí as funções básicas de um administrador, certo? Bom, então, o primeiro ponto que nós vamos ver aqui, dentro de cronograma, seria o formato em que essas aulas serão realizadas. Então, nós temos aqui algumas colunas, dentre elas nós temos aqui o dia, onde estará relacionado a forma que você vai ver essa disciplina, o dia, a data, o horário. Depois nós temos aqui conteúdo, atividade, e aí nós temos os recursos que serão utilizados, né? Se vai ser através de um link, através de conteúdo complementar, se vai ser através da biblioteca, e aqui, por último, a avaliação. Eu vou começar aqui explicando para vocês, nessa primeira coluna, como vai funcionar as nossas aulas. Então, prestem atenção.
Para você que não participou da ambientação, né, a ambientalização, que é aquele primeiro momento que nós temos juntos, eu venho aqui nesse momento te explicar que nós teremos 10 encontros, e desses 10 encontros aqui, alguns serão online e outros não acontecerão. Então, a cada 15 dias, nós vamos ter um encontro online, e que seria através da plataforma Teams, né, que vai ser no formato EAD, onde você estará na sua residência ou às vezes na faculdade, onde você estiver, você pode acessar tanto pelo seu telefone quanto pelo computador, né? Então, aqui, nós temos aqui nesse primeiro ponto aqui, acompanha aqui comigo na primeira coluna, nós temos aqui, primeiro dia, ele vai ser um encontro síncrono, que seria o quê? Esse momento que estamos juntos na web aula. Depois, nós teremos o encontro assíncrono. Nesse encontro assíncrono, você não precisa da figura do professor para poder ir lá explicar e trazer essa informação. Ou seja, nesse momento, você precisa ir direto no seu AVA, fazer a leitura dos conteúdos, estudar sozinho, para depois fazer as atividades e construir aquilo que a gente preparou para você, tá? Então, a cada 15 dias nós vamos alternando. Então, tem dia que a gente tem aula, tem dia que não tem, tem dia que tem aula, tem dia que não tem. Ok? Então, ao final do curso, né, nós teremos aí um total de 40 horas aulas. O que que seria esse 40 horas aulas? Toda disciplina que você pega ao longo do semestre, seja organização do trabalho, economia, matemática, comunicação e metodologia, fundamentos da logística, independente da disciplina, ela tem uma carga horária prevista para aquele período, ou seja, eh, nós temos aí essa disciplina que é de 40 horas, para o semestre todo, ou nós temos, por exemplo, ali a disciplina de fundamentos, né, que é 80 horas. Então, o que que acontece? Essas disciplinas, elas têm uma programação ali de quantas horas aulas você vai estudar durante esse semestre. No caso das disciplinas EAD, nós temos uma um cálculo um pouco diferente. Por quê? Porque aqui nós temos um período reduzido, onde o aluno não precisa ir lá na sala de aula durante a semana e ele pode estudar em casa durante uma semana. Ou seja, então, ao invés de ir lá toda segunda-feira assistir a disciplina de organização do trabalho, você pode estudar todo o conteúdo daquela semana em casa. E aí você vai ter, por exemplo, 4 horas de estudos para poder estudar durante essas 10 semanas. Ok? Então, ele dá um total aqui, por exemplo, de 40 horas aulas. Bom, então, avançando aqui, nós vamos para a parte do cronograma. O que que seria o cronograma? Aqui dentro do cronograma, nós temos previsto o que você tem de conteúdo para estudar ao longo desse período. Ou seja, nós temos aqui discriminado por dia quais serão os conteúdos e assuntos que você vai estudar comigo. Então, veja só, nós temos aqui programado, por exemplo, para esse primeiro momento de aula, né? Não agora exatamente, mas no primeiro momento de aula, a introdução aos conceitos de administração, as funções do administrador. Depois a gente vai avançando aqui para modelos de organização, cultura organizacional, ambiente, da estrutura organizacional. E aí a gente vai estudando, olha, a evolução do planejamento estratégico, os tipos de planejamento, vamos trabalhar com a elaboração do planejamento estratégico, vamos estudar o que é missão, visão e valores, tá? Então, aqui a gente vai, por exemplo, ver a estrutura das organizações, o organograma, os tipos de organograma. Vamos trabalhar também aqui os fluxogramas. Por que que é importante você entender cada um desses conceitos, né? Porque nós temos aí vários perfis de empresas ou organizações e cada uma funciona num formato. Então, como base na administração, você precisa entender esses conceitos, né? E isso aplicado à logística, você vai entender por que que cada empresa, por exemplo, trabalha num formato diferente. E aí, ao longo aqui, a gente vai continuar vendo outros pontos relacionados aqui com relação às teorias administrativas da gestão. Então, como base da administração e várias outras disciplinas, nós temos aí como pano de fundo a primeira revolução industrial, né? O processo de revolução industrial como um todo, primeira, segunda, terceira, quarta revolução. Então,
essas revoluções ou esse período de revolução industrial, ele trouxe um reflexo para a nossa sociedade, né? Então, você como acadêmico, você precisa compreender um pouquinho desse pano de fundo para poder aplicar essas teorias, esses conceitos hoje no seu ambiente de trabalho. Então, essa disciplina, ela tem por base estudar um pouco das teorias administrativas da gestão e qual a aplicabilidade, né, o reflexo que isso trouxe de positivo dentro da administração e, consequentemente, agora em sala de aula, para que a gente consiga aplicar isso no nosso ambiente do dia a dia de trabalho. Então, esse aqui é o objetivo principal de estudarmos aqui as teorias administrativas. Lembrando, assim, que para quem, por exemplo, tem interesse em prestar um concurso público depois que formar, isso aqui despenca em algumas áreas para nível de segundo grau. Então, assim, vale muito a pena você estudar esses conteúdos, ok? Aí, avançando, nós temos aqui a situação de aprendizagem. Situação de aprendizagem ou avaliação é o momento em que nós estudamos, programamos aqui um quadro avaliativo para aquele aluno. Ou seja, aqui nós temos bem estruturadas as estratégias que nós utilizamos para aprendizagem, né? Quais são as situações desafiadoras que a gente vai propondo para você, as estratégias por trás dessa avaliação. Então, entenda comigo o seguinte: em sala de aula, durante a sua aula presencial, o professor ele tem uma metodologia, uma forma de abordagem, tanto para a aplicação do conteúdo quanto para as avaliações. Então, ali, presencialmente, você vai aprender que nós temos a avaliação de N1, a avaliação de N2 e a avaliação de N3 ou ANT. Aqui, nesse caso, vai ser um pouco diferente, porque presencialmente você vai trabalhar N1 no primeiro bimestre, N2 no segundo bimestre e depois na NT como avaliação final. Nesse caso aqui, no presencial, a cada conteúdo que nós trabalharmos, nós temos uma avaliação, uma pequena avaliação. Por quê? Porque a metodologia aqui, nesse sentido do EAD, ele precisa ser contínuo. O que seria esse processo de avaliação contínua? Nós vamos avaliando o aluno à medida que a gente vai avançando com o conteúdo. E por que disso, professora? É porque, na verdade, se eu esperar o final do curso para poder avaliar o meu aluno, para poder entender se ele realmente teve alguma dificuldade, se ele conseguiu ter uma boa aplicabilidade do conteúdo, se ele conseguiu adquirir o conhecimento, lá no final do curso, eu já não tenho mais time ou tempo para poder consertar ou tentar uma nova possibilidade ou metodologia. Então, a ideia no EAD é que a gente consiga estudar determinado conteúdo e a gente consiga avaliar de forma prática se você compreendeu ou não aquele conteúdo ou aquilo que foi proposto para você. Levando em consideração, então, essa metodologia, nós temos aqui o nosso quadro de situação de aprendizagem. Esse quadro aqui, ele estará aqui, né, disponível para você dentro do plano de ensino, mas eu deixo ele em outros dois lugares ali dentro do seu AVA, para que você consiga olhar e sempre se nortear e saber o que você está fazendo, o que falta você fazer e para onde você vai caminhar, certo? Então, olha só. Aqui eu vou seguindo com as colunas para ficar mais fácil a identificação e a visualização. Na coluna 1 aqui, nós temos as avaliações. Cada uma delas tem título, AV1, AV2, AV3. E aí, cada uma delas, por exemplo, tem uma estratégia de aprendizagem ou uma estratégia desafiadora diferente. Então, nós temos estudo de caso, situações problema, nós temos o surgimento de projetos, pesquisa, e aí a gente vai construindo cada uma das atividades, cada um dos conteúdos de acordo com aquilo que a gente pretende avaliar de construção de conhecimento. Então, aqui nós temos, por exemplo, cada uma delas, se vai ser um livro, se vai ser um artigo, se vai ser um site, se vai ser um projeto que vai ser construído, e aqui as datas das quais serão realizadas. É claro que agora, nesse momento, eu estou gravando um vídeo para poder retratar ou trazer para você a ambientalização daquele primeiro dia de aula que você não assistiu, ou talvez até para poder lembrar o aluno que talvez assistiu e ficou com alguma dúvida, né? E aqui a gente acaba sendo mais objetivo por não ter aluno em sala de aula. Então, aqui é o seu quadro de avaliação
e é importante você ficar atento a ele, tá? Seguido aqui embaixo, nós temos as avaliações. Dentro de avaliação, nós vamos ter aqui, ó, AV1, AV2, AV3, e cada uma delas tem uma pontuação. Por que cada uma delas tem uma pontuação? Cada atividade que você realizar, ela é parte da construção de um conhecimento. Então, todo o conteúdo vai ter uma atividade e essa atividade ela tem ali a sua pontuação. Por exemplo, a nossa AV1 aqui, ela vai valer de 0 a 10 pontos. A AV2 vai valer de 0 a 10 pontos. E aí a gente vai tendo aqui a construção das atividades. Por exemplo, a AV5 aqui vai valer de 0 a 20 pontos e a V6 de 0 a 30 pontos. Ao somar o final aqui das atividades, nós vamos ter aí a sua média geral, ok? Então, só recapitulando, é importante que você realize todas as pequenas atividades, ainda que você ache que ela não seja muito importante, mas ela vai aqui ser estrutural para a construção da sua nota, ok? E por último, aqui dentro do nosso plano de ensino, nós temos a nossa bibliografia, o nosso material bibliográfico, ou seja, é aqui que eu utilizo ou é daqui que eu extraio todos os conteúdos para a gente trabalhar dentro dessa disciplina. Lembrando que nós temos um PPC, que é um plano, o projeto do plano de curso, né? E ele é autorizado e revisado pelo MEC, então, em cima dele, nós trazemos aqui, por exemplo, essa bibliografia, e através dela é que a gente vai abordando esses principais pontos aqui que eu disse para vocês que a gente vai ter como objetivo, né? Então, na construção de conhecimento. Então, tudo isso aqui é importante você fazer a leitura, tá? E esse material aqui, ele fica disponível aqui dentro do seu AVA. Então, o que que é o AVA? O AVA é um ambiente virtual de aprendizagem. O seu AVA, por exemplo, ele vai estar com essa tela aqui. Essa tela inicial que traz a sua faculdade, qual é o curso que você faz, qual é a disciplina que você está cursando, o período dessa disciplina e quem é o tutor responsável, ok? Então, aqui é o seu ambiente virtual, é através dessa plataforma que nós teremos os nossos encontros, que eu disponibilizo para você o seu material e que a gente vai também dialogando, construindo aqui aquilo que a gente faria presencialmente em sala de aula, certo? Então, olha só. Essa aqui é a sua cara inicial, né? A carinha inicial ali do seu AVA. Quando você abrir, ele vai dar direto nessa tela. Depois nós temos aqui um outro ponto que eu deixo bem grifado, colorido, para você nunca se perder, é o seu link da web aula. Lembra que eu falei agora há pouco que nós temos, a cada 15 dias, nós temos um encontro de 1 hora para poder discutir a respeito dos conteúdos? Então, é aqui que você vai clicar e vai direcionar você para uma página do Teams, e nessa página do Teams é que a gente vai é, reunir para poder estar junto ali a cada 15 dias. Você clica aqui, ele vai direcionar você para uma outra página. Eu, no caso, não vou clicar para te mostrar, porque eu já estou inserida na sala do Teams, tá? Mas, normalmente, nós disponibilizamos esse mesmo link via WhatsApp, às vezes, para as turmas. Então, pode ser eu, pode ser o coordenador do curso, ou pode ser também o nosso monitor. Nós sempre vamos disponibilizar ali pelo WhatsApp, tá? Mas aqui é o caminho seguro para que você acesse quando você precisar localizar esse link. Bom, aqui descendo, nós temos um quadro que eu trouxe para vocês aqui, pelo menos para você não se esquecer que a gente tem atividades avaliativas, que foi aquela que eu mostrei no plano de ensino, e aí é importante ficar atento, por quê? Porque nós estaremos sempre com atividades rodando. Toda semana vai ter atividade, mas é importante você saber aqui, ó, qual atividade está rodando. E aí, logo abaixo, nós temos aqui as abas ou salas onde você vai clicar e vai acessar, né, para poder acessar determinado conteúdo. Por exemplo,
Nesta primeira aba, aqui, nós temos os primeiros passos. Nesses primeiros passos aqui, eu trago uma mensagem de boas-vindas para você que é aluno, está começando agora. Independente da disciplina, a gente vai ter sempre esse mesmo layout, essa mesma tela, essa mesma carinha. A diferença é que vai mudar conteúdo, vai mudar, né, a questão do layout e design também. Tá? Mas, em tese, ela sempre vai ter essa estrutura. E aí, logo abaixo, nós temos o plano de estudo, que foi aquele que eu trouxe para você agora. Então, esse plano de estudo, ele estará aqui disponível para você em PDF. Então, eu sugiro que você clique nele, abre, faça a leitura, né? Então, aqui, ó, você pode clicar, abrir, e ele vai dar direto naquela tela que a gente estava falando agora há pouco. Olha aqui para vocês verem. Então, é o mesmo quadro, a diferença é que está aqui disponível para que você faça o download aí e guarde esse documento, ok? Bom, logo abaixo aqui nós temos aquele primeiro cronograma que nós vimos com relação à situação de aprendizagem, né? Eu não vou repassar porque aqui eu já mostrei para vocês. Estão as AV1, AV2, AV3 até a AV6, e aqui as atividades que nós vamos fazer, né? Se é estudo de caso, se é projeto, construção, pesquisa, então aqui vai estar tudo disponível, ok? Bom, passando essa primeira aba aqui, nós vamos para o campo comunicação. Dentro do campo comunicação, nós vamos ter aqui, deixa eu clicar aqui, eu acho que não foi. Isso, agora foi. Dentro do campo comunicação, nós vamos ter aqui um lugar onde nós vamos tirar as dúvidas. Se caso algum aluno precise entrar em contato comigo, qual é o canal que ele vai utilizar? Então, aqui dentro, nós vamos utilizar o fórum Tira Dúvidas. Então, esse fórum aqui, normalmente você vai utilizar para poder falar comigo ou com o nosso monitor, que no caso hoje, para essa disciplina, é o nosso colega Eduardo. Então, aqui você vai clicar, né? Então, dúvidas de conteúdo formativo, você fala com o professor, que é conteúdo. Então, aqui você vai clicar e vai falar direto comigo. E eu trago aqui, olha, nesse fórum você poderá postar dúvidas relacionadas ao curso. Então, eu trago uma mensagem aqui para você, e você pode clicar aqui em acrescentar um novo tópico e mandar essa mensagem para mim. Ou se você está com alguma dificuldade de acesso, algum outro tipo de problema, você vai clicar em dúvidas gerais, porque essas dúvidas gerais quem responde é o monitor. Então, aqui você clica, envia a mensagem e ele vai te responder. Quando você faz esse acesso por aqui, ele vem uma mensagem tanto para mim no AVA quanto no meu e-mail. Então, no meu e-mail institucional, eu recebo essa mensagem que você encaminha por aqui, ok? E por último, tem um campo aqui, ele está até fora do lugar, mas depois eu quero que vocês acessem, que é o fórum de apresentação. Nesse fórum de apresentação aqui, eu falo para você, olha, gente, assista esse vídeo aqui, e abaixo você vai responder a seguinte questão. Acrescente um novo tópico. Você vai clicar aqui e aí você vai escrever quem é você, o porquê que você faz o curso de logística, né? O porquê que você resolveu estudar esse curso. Então, por que isso aqui é relevante para você? Por que que ele está aqui dentro do fórum de apresentação? Normalmente, nos primeiros dias de aula, eu sempre faço aquele bate-papo com os meus alunos para entender exatamente, às vezes, quem já está há muito tempo fora da sala de aula, quem já está na área de logística, ou às vezes um colega que é de uma outra área. Então, normalmente aqui é o lugar onde nós compreendemos um pouquinho a vida, a rotina daquele meu aluno, até para a gente entender o contexto em que ele vive, né? Assim, se caso haja alguma dificuldade, alguma situação, a gente até consegue auxiliar. Mas como nós estamos no formato online, 1 hora de aula não dá para a gente conseguir fazer essa apresentação e se conhecer, né? Mas mesmo assim, a gente deixa disponível aqui esse campo para que você consiga fazer essa avaliação e eu, como professor, eu consigo te conhecer melhor, certo? Bom, então, nós passamos aqui pela segunda aba, que foi a de comunicação. Agora, nós vamos para a de conteúdo do curso, que é o seu principal acesso. Aqui,
você vai ter acesso ao conteúdo da aula, tá? Então, é aqui que você vai estudar exatamente aquilo que está proposto para cada semana. Então, aqui, olha, nós temos já postado para você o slide da primeira aula, onde nós discutimos, onde a gente falou um pouquinho sobre os conceitos da administração, as funções também do administrador, e aí a gente vem falando aqui em cada uma das etapas, o que que é, né, o conceito, e aí eu venho trazendo um material complementar aqui para que você consiga fazer esse link do que a gente viu em aula com a complementação. Então, dentro dessa complementação, a gente vai ter aqui alguns sites para você fazer leitura, vídeo para você assistir de conteúdo, né? Então, são pequenos vídeos que trazem de forma mais lúdica aquele assunto para complementar o que a gente estudou aqui dentro da sala de aula, certo? Aí nós temos conteúdo da aula 1, conteúdo da aula 2, tá? Então, toda semana vai ter um conteúdo novo aqui e ele vai ficando exatamente nessa sequência. Então, eu trouxe aqui para ilustrar para vocês. Normalmente, eles já estão postados, mas eu não libero todos de uma vez, até para a gente não perder o ritmo, certo? Bom, depois nós temos aqui o link das aulas em que nós gravamos. Por exemplo, esse link dessa aula que eu estou falando com vocês agora ficará disponível aqui dentro de aula 1. Então, todas as vezes que você precisar assistir ou rever uma aula, você vai procurar aqui dentro de aulas gravadas. Aí vai ficar na sequência para você, aula 1, aula 2, aula 3, e aí você vai seguindo. E aí, nós temos a parte de biblioteca. Dentro de biblioteca, normalmente fica disponível para você o material complementar. O que que é um material complementar? Normalmente nós falamos determinados conteúdos e ali fica disponível para você outros materiais que eu deixo disponível para que você faça uma leitura para poder ampliar ainda mais o seu campo de visão com relação àquilo, né? Mas aqui, por exemplo, nós temos dois materiais importantes para você fazer leitura, e isso aqui é muito relevante porque nem todos que estão aqui acessando essa disciplina já tiveram aulas online ou em formato EAD. E aí é importante nós termos a consciência que existem alguns termos que nós precisamos ter conhecimento deles para que a gente consiga navegar de forma mais objetiva dentro da plataforma. Então, aqui nós temos glossários em termos EAD, que são os termos que nós utilizamos no dia a dia, para você não se perder, né? E aqui nós temos também as técnicas de estudos EAD. Por que que existem essas técnicas de estudo EAD? Porque normalmente é uma disciplina que exige do aluno muita disciplina. Então, você que está hoje, por exemplo, em sala de aula, você não tem aquele formato de aula de há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, ou no segundo grau. Se desvincula disso, porque aqui na graduação, você precisa estar apto a estudar de qualquer forma, em qualquer hora, em qualquer ambiente, né? E as técnicas de estudo em AD vêm te auxiliar com relação a essa disciplina, como eu vou me organizar para conseguir fazer uma boa gestão de tempo com relação ao meu curso EAD e auxiliar também o meu presencial, né? Visto que ali a gente tem diversos conteúdos ao mesmo tempo, a gente tem várias atividades rolando ao mesmo tempo, e você precisa saber gerir muito bem esse processo, tá? Então, essas técnicas de estudos aqui vão te ajudar bastante. E aí, por último, nós temos aqui o último quadro, a última aba, que é o de avaliação. Dentro de avaliação, vai aparecer aqui para você essa seguinte tela. Veja só, AV1, atividade formativa, aula 1. AV2, atividade formativa, aula 3, 2, né? Então, a gente vai seguindo aqui. Então, eu vou abrir uma só para ter um exemplo, mas quando você for estudar, por exemplo, o conteúdo, você vai estudar o conteúdo X, né? Suponhamos a aula 2, e aí depois você vai lá no conteúdo da aula 2, aliás, na atividade da aula 2, para poder fazer a atividade. Então, como que ela vai aparecer para você? Você vai clicar, né, naquele campo e ele vai aparecer essa seguinte tela. Nesta tela aqui, você vai ver qual é a atividade, o que precisa ser feito e como vai ser executado. Então, aqui nós temos
um material em PDF, né, que é o estudo de caso. Dentro desse estudo de caso aqui, nós vamos fazer a leitura e após a leitura, nós vamos responder essas perguntas aqui com relação àquilo que foi feito de leitura. E aí, o que que eu preciso que você faça, né? Responda esses questionamentos aqui dentro deste campo. Você vai clicar lá em enviar e vai aparecer aqui, olha, aqui você vai responder de forma online, né? Você pode responder aqui, ou você pode, por exemplo, vir aqui e colocar um arquivo. Então, você pode vir aqui, por exemplo, subir um arquivo que você tenha feito ou no Word ou no PDF e vai postar aqui para nós, tá? Depois que você digitou ou que você subiu o arquivo, você vai clicar em salvar mudanças. Por quê? Porque aqui dentro de salvar mudanças, você vai salvar o registro e ele vai ser encaminhado para nós, ok? Bom, então, isso aqui é para mostrar para você como que você vai realizar suas atividades daqui para frente. Claro que essa aula agora é uma ambientalização, então aqui serve apenas para poder explicar como que você vai fazer, mas claro que todas as atividades que vocês forem executando, a gente vai explicando cada uma delas, ok? Por isso é importante que você não perca as aulas que a gente tem aqui no formato online a cada 15 dias, porque eu vou dando explicação daquilo que você precisa fazer e construindo junto aqui os conteúdos. Agora, para finalizar, eu quero só falar um outro ponto importante, porque às vezes o aluno ele não consegue se organizar nesse primeiro momento para poder conseguir acessar o conteúdo e fazer as avaliações. E aí vem sempre aquela dúvida, professora, como vai ser contabilizado a presença? Que é o que normalmente todo mundo se preocupa. Então, olha só, a presença ela vai ser contabilizada quando você acessa o conteúdo do curso, e aí você vai lá e faz a leitura, né? Então, você clica lá no vídeo, clica lá na aula, clica lá nos conteúdos, o sistema vai entendendo que você está concluindo aquelas atividades. E não basta só clicar e deixar lá rodando. Por quê? Porque a plataforma ela é muito inteligente e ela consegue contabilizar aquilo que está sendo feito da forma que está sendo feito. Então, se você vir aqui e deixar aberto, ele não vai constar nada, só vai constar que você realizou o registro, né? Só abriu. Mas, quando você clica, você faz a leitura, ele estabelece um prazo mínimo para você vir aqui e fazer a leitura daquele conteúdo, daquele material, tá? Então, é importante você vir aqui e acessar esse conteúdo. Então, depois que acessar o conteúdo, você vem para a avaliação. Dentro de avaliação, você tem aquelas atividades, lembra? A V1, a V2 e a V3. Então, se você vir direto na avaliação e não for em conteúdo do curso, ele não vai contar que você assistiu essa aula aqui. E aí você vai ficar com apenas 50%, que é o da avaliação. Então, tenha muito cuidado com isso, por quê? Porque o aluno, a tendência dele é não se organizar e vir direto na avaliação, responder o texto lá, responder as perguntas e não ver o conteúdo. Uma vez que ele fez esse processo aqui, não viu aqui, ele já perdeu 50% da falta. Então, fique atento com isso, tá? Da mesma forma, também são as aulas online. Então, você precisa acessar aquela aula online, precisa vir aqui e fazer a avaliação e acessar o conteúdo. Então, olha só, aqui dentro, eu vou te mostrar aqui. Aqui dentro desse cronograma, nós temos programado o seguinte: as 4 horas por semana que você ficar executando aqui na plataforma vai ser contabilizado de que forma? 1 hora vai ser o web aula, que vai ser na sexta-feira, e durante a semana você vai ter as 3 horas. Essas 3 horas, elas vão estar distribuídas aqui, ó. Por exemplo, conteúdo e a atividade. Então, o sistema entende que você tem que passar pelo menos aquele período estudando aquele conteúdo, porque senão ele não contabiliza a sua presença, certo? Então, olha só, fiquem atentos com essa parte, né, com relação à questão de acessos aqui, para que você não venha se perder e a gente não tenha ali a quantidade de presença suficiente. Normalmente você precisa ter ali 75% de presença e apenas 25% de falta. Então, o sistema aqui, ele calcula isso sem o professor ou sem o tutor inserir de forma manual. Depende muito do seu desempenho, da sua estratégia de estudo
E para você que é um aluno que agora chegou na academia, seja muito bem-vindo, tá? Então, esse formato aqui eu creio que deve ser bem diferente daquilo que você se acostumou, por exemplo, há alguns anos atrás, ou às vezes para quem saiu do segundo grau agora, então você vai ver que é completamente diferente. Então, você precisa se ajustar, se organizar para conseguir fazer da melhor forma possível aí a obtenção dessa disciplina, ok? Bom, então, vou me despedindo aqui e dúvidas vocês podem me procurar via plataforma ou via WhatsApp também, nós estamos disponíveis, eu como tutor e o nosso Eduardo ali, nosso monitor, o Eduardo, via WhatsApp. Então, vocês têm o nosso contato. Via de regra, vai vir por e-mail aqui, né, os contatos via plataforma, e normalmente quando vocês nos enviam pelo WhatsApp, nós temos um prazo aí para poder responder, né? Então, nós temos até 24 horas para poder conseguir te dar esse retorno, mas é importante que você nos contate caso tenha alguma dificuldade ou alguma dúvida, certo? Então, finalizamos esse vídeo de apresentação da disciplina, e aí, lá dentro do AVA, você vai ver que vai ter outros vídeos, seja das disciplinas, né, assim, dos conteúdos, ou seja, das atividades, explicando como é e como precisa ser feito, e aí, caso vocês tenham dúvida, por favor, nos procurem. Tá? Tenham aí bons estudos e fiquem todos com Deus. Qualquer dúvida, estamos à disposição.